De novo a todas e todos, a todes, né? É um prazer vê-los aqui na Semana do Trabalho. Estamos no segundo dia da semana. Ontem começaram os trabalhos com a mesa sobre negociação coletiva e hoje a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, né? Mulher e futuro do trabalho. E para essa mesa, a gente tem aqui duas convidadas, né? Acho que é bom me apresentar primeiro, né? Talvez nem todos me conheçam. Eu sou a Rosângela, sou técnica do DIEESE, também professora aqui da escola. Atualmente estou na subseção dos bancários de São Paulo e esse ano completo 10 anos de DIEESE. Mas vamos para a mesa. Chamo aqui a minha amiga, Renata Belzunces. A Renata ela é doutora pelo ProLAN na USP, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp, graduada em ciências econômicas. Ela é prata da casa, o ouro da casa. Está aqui no DIEESE há bastante tempo. É isso, Renata. Palmas para a Renata. Chamo também para a mesa a companheira Lucinéia de Freitas. A Lucinéia, gente, ela foi super gentil, super pronta no contato. E ela está na direção nacional do MST, na Secretaria de Gênero. Gente, é o seguinte, a gente pensou o seguinte na mesa, né? Então eu vou fazer primeiro uma introdução, né? Depois a gente tem uma fala da Renata e em seguida da companheira Lucinéia. Vamos lá, futuro do trabalho, né? Antes de mais nada, acho que vale aqui primeiro agradecer a presença de todos vocês, né? Acho que a Semana do Trabalho ela só faz sentido com a presença dos alunos da escola. A programação ela é criada também pelos alunos, né, mas com espaço de reflexão. Então, se não fossem vocês aqui presentes, né, não adiantaria esse tipo de atividade. Deixa eu pegar meu celular, porque eu tendo a me prolongar e não marcar o tempo. Eu vou fazer primeiro uma introdução sobre o tema e falar um pouquinho primeiro por que eu pensei nesse tema, né? Quando a gente estava reunido dentro das reuniões, né, da escola, quais são os temas possíveis para tratar sobre mulher? Né? Então, negociação coletiva, acho que sempre é um tema que vira e mexe aparece na escola, inclusive nos próprios artigos, né, apareceu bastante sobre negociação coletiva, vai aparecer bastante também sobre o retrato das categorias, né? E futuro do trabalho me veio especialmente por conta da minha atuação sindical, né? Como eu disse, eu estou na assessoria dos bancários de São Paulo, e na assessoria dos bancários de São Paulo, a discussão sobre futuro está muito presente. É um setor bastante tecnológico, é um setor que investe muito em tecnologia, só perde investimento em tecnologia para o governo do Estado. Então, é o setor que mais investe em tecnologia, o setor privado que mais investe em tecnologia. O que tem acontecido na categoria bancária é uma tendência de masculinização na categoria. Então, hoje, é uma categoria quase 50-50, 49% de mulheres, 51% de homens, mas por conta da abertura de vagas ligadas à área de TI, é uma categoria que ela tem se tornado cada vez mais masculinizada. Então, a tendência para o futuro é que a participação de mulheres seja reduzida. Então, é uma preocupação da categoria. Mas pensar em futuro do trabalho, a gente não pode pensar somente ou tão somente na estrutura ocupacional. E essa foi uma preocupação que quando a gente começou a pensar na mesa, na estrutura da mesa, quem chamar, como a gente pode tratar sobre esse assunto, foi posta essa questão. Não se trata somente de pensar em questão estrutural de ocupações, né? A gente sabe que, olha, qual a tendência do futuro do trabalho? É a área de TI, é tecnologia, né? Informação, é isso que vai dar emprego no futuro. E aí eu vou contar um pouco de uma experiência que eu tive quando eu era jovem. Quando eu era jovem, outro dia, mas quando eu entrei no mercado de trabalho, né? Eu entrei no mercado de trabalho com 17 anos, né? 17 anos eu entrei no mercado de trabalho. E a promessa de emprego naquele momento era empregos ligados à área de turismo. Então, muita gente que eu conhecia fazia técnico na área de turismo. Era bastante comum isso.
20 anos depois, né, mais de 20 anos depois, 25 anos depois, não se consolidou. Né? A gente não tem aí um número muito grande de trabalhadores na área de turismo. O turismo ele emprega bastante, mas emprega bastante na área de serviços. Né? Então, não necessariamente o que é dito como profissão de futuro é o que realmente a gente acaba notando no nosso dia a dia. Então, são tendências que elas não se formam necessariamente na prática. Por quê? Porque tem um número muito pequeno de trabalhadores na área de turismo. Assim como no futuro, vai ter um número muito pequeno de trabalhadores na área de TI. Né? Vai ter um número, em relação ao todo, vai sendo uma proporção muito pequena de trabalhadores. É um setor que ele não é intensivo em mão de obra. Né? Então, o número de trabalhadores vai ficar bastante reduzido. Então, por que pensar somente no futuro ligado à questão da tecnologia? De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, esse relatório do ano passado, estima-se que entre 2023 e 2027, cerca de 23% dos empregos mudem. Então, vai ter uma alteração na estrutura ocupacional. Com 69 milhões de novos empregos criados e a eliminação de 83 milhões de empregos. Então, essa conta não fecha. Né? Então, vai ter um número muito maior de empregos criados e um número maior ainda de empregos eliminados, gerando um saldo aí de 14 milhões de postos de trabalho fechado. Essa é uma realidade que o Fórum Econômico Mundial está colocando. A partir daí, eles colocaram algumas tendências de emprego. Além da questão de tecnologia, que já é posta, né, que a gente, se você ligar qualquer tipo de... ver qualquer entrevista ou qualquer podcast, vai falar faz TI, vai trabalhar com ciências de dados. Né? O RH está falando bastante sobre isso. Né? Mas, para além da questão de tecnologia, existem outros espaços ou outros setores que devem empregar bastante, de acordo com esse relatório. Nesse relatório, informa que a potencialidade de empregos para o futuro são empregos verdes, educacionais e agrícolas. A partir desse relatório, algumas ocupações elas tendem a desaparecer, né? Como eu falei, um número muito consistente de postos de trabalho serão eliminados, cerca de 69 milhões de empregos, né? E aí alguns empregos serão eliminados. Aí a maior parte estão ligados a caixa de banco, escriturário de banco, trabalhador de correios, trabalhador na área de logística. Então, você tem um número de empregos que estão sendo eliminados e outros sendo criados. Nessa criação, relacionada aos empregos verdes, educacionais e mesmo no setor agrícola, não existe nenhum tipo de referência à questão da mulher. Né? Essa questão não é posta. Apesar de estar nas entrelinhas, isso daí não está claro. Especialmente um trabalho ligado à educação, é um trabalho preponderantemente feminino. Né? Mas qual vai ser o papel das mulheres nessa transição? Então, isso é uma questão que acho que vale a pena a gente discutir, que vale a pena a gente refletir. Qual é o futuro do que queremos? Porque, além da questão do futuro do trabalho, qual é o futuro? E qual é o futuro para as mulheres? Qual será o protagonismo das mulheres nesses espaços? Se a tecnologia hoje é um vetor importante, se a tecnologia hoje ela gera os postos de trabalho mais bem colocados dentro dessa pirâmide ocupacional, né? Então, quem vai dirigir as grandes empresas ou espaços serão das áreas de TI, né? São essas áreas. Então, qual é o espaço das mulheres nessas áreas? Mas, para além disso, a gente tem que colocar alguns outros elementos, né? Especialmente o que é futuro. E qual futuro a gente quer. E, a partir daí, além da questão da tecnologia, quais são os ganhos que a tecnologia pode trazer para o futuro? Porque não é somente essa ampliação de intensidade de trabalho. Né? Então, se está tendo intensidade de trabalho, se tem ganhos ligados à produtividade, né? As empresas vão dizer isso. Então, a tecnologia ela vai trazer ganhos de produtividade. E como a gente vai ter acesso a esses ganhos? O que os trabalhadores podem ter de acesso a esses ganhos? Se o trabalho tem sido, inclusive, intensificado por conta da tecnologia. Então, essa é uma questão que é importante. A partir daí, a gente pode pensar, por exemplo, na discussão de jornada de trabalho reduzida. Né? Então,
A CLT são 44 horas semanais, hoje tem uma discussão de 40 horas semanais, mais do que 40 horas semanais, né? Hoje, na atividade lá na plenária em Brasília, as centrais estão reivindicando 36 horas semanais. Existem categorias que estão reivindicando, inclusive, 4 dias de trabalho, semana de 4 dias. Então, se a intensidade de trabalho ela pode ser, se existe maior produtividade gerada através de ganhos trazidos pela tecnologia, como isso vai ser trazido para a classe trabalhadora? Como isso vai reverberar para a classe trabalhadora? Então, dessa questão de tecnologia, outra questão do futuro do trabalho é a questão da transição demográfica, né? Então, hoje o Brasil, metade da população brasileira tem mais de 35 anos. Daqui 25 anos, 1 em cada 4 pessoas terá mais de 65 anos, né? Vai ser a população idosa vai ampliar bastante. Então, 1 em cada 4 pessoas em 25 anos será idosa. Então, a gente vai ter um outro tipo de mudança, inclusive comportamental. Onde estarão as mulheres nesse espaço? Se hoje existe um trabalho de cuidados muito ligado às mulheres, e esses cuidados estão ligados às crianças, no futuro o trabalho de cuidados vai estar muito mais associado aos idosos, né? Então, a necessidade, por exemplo, de políticas públicas que tragam, que possam trazer melhorias de vida para essas pessoas, né? Especialmente para as mulheres que, de fato, têm um contato maior com a questão do trabalho de cuidados. Quando a gente fala sobre como as mulheres vão envelhecer, acho que a gente pode pensar no retrato de hoje. Quando a gente vai numa praça pública mesmo, né? Eu acho que na maior parte das cidades pequenas ou nas periferias, você tem praça pública. Quem está presente nas praças públicas? Idosos, mas idosos, que tipo de idosos? São os homens. Onde as mulheres estão? Em casa. De forma geral, a sociabilidade das mulheres, elas não estão nas praças, né? Ou elas estão na igreja, que é o mais comum, ou elas não têm sociabilidade, né? Ou estão entre as famílias. Então, essas são questões como essa que precisa trazer para a discussão. Então, além da questão da transição demográfica, que vai exigir um novo tipo de trabalho de cuidado e novas formas de políticas públicas, a gente tem 2 outras questões também. A questão das mudanças climáticas, né? Quem são mais afetadas por mudanças climáticas? A população pobre é mais afetada de forma geral, né? E as mulheres pobres são muito mais afetadas ainda. E se a gente for fazer um outro recorte, a gente pode falar que as mulheres pobres e pretas são as mais afetadas. Além da questão das mudanças climáticas, a gente pode pensar num outro tipo de questão, que acho que vale a pena. A Nilza, na fala dela ontem, no final, acho que deixou esse ensejo, que é a questão de como a gente vai enfrentar esse conservadorismo que tem, o avanço, né, dessa política mais conservadora que tem afligido não só o Brasil, mas o mundo. E aí, a revolução ela vai ser feminista, é isso? Acho que, de fato, sim, né, porque, de forma geral, o avanço da extrema-direita está muito associada aos homens, inclusive os meninos jovens estão ficando cada vez mais próximos à direita, né? Então, é um outro aspecto que a gente precisa discutir, que é a questão das mudanças climáticas, e por isso a Renata vai falar um pouquinho sobre essas questões, né? Ela trabalha com esse tema de economia e trabalho e meio ambiente. E para falar um pouco sobre a organização, né, a Lucinéia, que tem aí uma experiência de organização das trabalhadoras do Movimento Sem Terra, e o futuro ele vai depender disso. Acho que não existe um futuro sem pensar na questão das mudanças climáticas e sem pensar no avanço dessa extrema-direita e como a gente vai se organizar a partir desse avanço, incluindo esses fatores, né, que é mudança climática, tecnologia e também as questões ligadas à transição demográfica. Por isso, acho que é um tema interessante para a gente tratar. E é isso, vou passar agora a palavra para a Renata, e depois a gente continua. Obrigada, Rô. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Falar sobre o futuro do trabalho, enquanto a Rosângela falava aqui, me passavam algumas coisas pela cabeça. Eu imagino, e aí vamos fazer essa reflexão juntos aqui.
A maioria de nós aqui nessa sala teve mais oportunidade e uma condição de vida melhor do que tiveram os nossos pais. Fato. A maioria de nós aqui nessa sala tem a expectativa e tem muita certeza, tem uma expectativa viva, né? Não é aquela expectativa do vou ganhar na Mega Sena, né? Uma expectativa de que os filhos tenham uma vida melhor do que a que nós temos. Fato ou não? Vocês acham que os filhos vão ter uma vida melhor? É isso? Não, estamos aqui trocando uma ideia sobre o futuro do trabalho a partir do que a gente vive, né? A partir do que uma realidade vai, meu show must go on. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, mas eu quero que você siga um pouco com essas questões na cabeça, porque eu não sei se ajuda a gente a fazer uma exposição dialogada por causa da gravação. O que vocês acham? Como é que a gente... porque se eles forem falar para a gente conversar, na gravação precisa passar o microfone para eles também. Mas assim, aí é a bagunça, né? Chegou a fazer a bagunça, né? Mas vamos ficar com isso na cabeça, né? A gente teve uma vida e os nossos filhos, está muito claro que eles vão ter realmente uma outra vida, que eles já vivem num outro contexto. Nós somos a geração que recebeu os primeiros computadores pessoais em casa e eles estão nascendo e a gente está dando o celular para eles junto com a chupeta, com a mamadeira, com o bico do peito. Não é? Quem já viu criança no bico do peito e a mãe tirando foto e a criança assim já olhando, ai, já está fazendo selfie. No bico do peito. Então, a gente vive em mundos bastante diferentes, com uma revolução, com paradigmas tecnológicos bastante distintos. Nós somos uma geração de transição e eles são uma geração que já pegaram a informática, a internet, como um dado da realidade. Nós vimos ela chegar. Eu senti que vocês se dividiram um pouco na questão de que a gente espera que os filhos tenham uma vida e um futuro melhor, é um desejo legítimo e é um desejo que faz com que, inclusive, a gente se reproduza, porque se não fosse por isso, acho que a gente ficaria um pouco dotado de uma falta de ambição reprodutiva, inclusive. Né? No entanto, vocês já falaram assim, não sei. Né? Não sei. Uma dessas questões que coloca esse não sei, talvez, é uma reflexão coletiva. Tá? É uma reflexão coletiva nossa aqui. É a questão da emergência ambiental, que cria uma certa ansiedade, que cria uma incerteza, que cria uma dúvida em nós, que não somos negacionistas, a respeito do futuro. Nem o futuro está dado como certo em termos de sua própria e simples existência. Ainda mais um trabalho nesse futuro. É um dilema a mais. Tá? E esse dilema da questão do meio ambiente e o futuro do trabalho, ele já não é algo que a gente está colocando como mais uma, vamos dizer assim, nós, o GES, nós que fazemos a reflexão do lado da classe trabalhadora, que nós estamos colocando mais uma bandeirinha, dentre aquelas várias bandeirinhas que a gente já tem que carregar todos os dias. A vertente da mudança climática e da mudança ambiental, ela é tratada, ela está sendo tratada em todos os fóruns, inclusive quem no último relatório da OIT, esse que a Rosângela fez referência ao Fórum Econômico Mundial, né? Mas o da OIT também. Os dois falam também de que não tem mais como a gente pensar essa realidade de futuro do trabalho sem futuro, e para pensar futuro tem que pensar o meio ambiente. Bom, primeira coisa também que sempre vale a pena a gente dizer, meio ambiente não é só clima, tá? Ainda que o clima hoje ele tenha uma proeminência enquanto fator de risco que está mais grave e é mais sistêmico. Eu vou deixar uma recomendação para vocês,
que é, para quem tem Netflix, tem um documentário que chama Limites Planetários. Para quem não tem Netflix, pode colocar Limites Planetários também no Google, porque tem vários vídeos menores. Esse trabalho, ele está fundamentado no que são 9 itens que conformam o equilíbrio que tem produzido a vida, essa vida que deu origem à nossa espécie. Então, estamos falando de coisas de milhares e milhares e milhões de anos. Tá? A nossa espécie, Homo sapiens, né, ela chegou aí no mundão aí faz só uns 20, 30 mil anos. E o planeta tem 4,5 bilhões de anos. A nossa condição de existência depende de um equilíbrio entre uma série de fatores que passam pelo solo, pelo clima, pela condição do oceano, pelo ar, pela biodiversidade e alguns desses outros fatores que se subdividem em mais de um, que vão formar esses 9. Esses 9 elementos, 6 deles já estão em estado de alerta. 6 deles já estão em estado de alerta. O clima é um deles. E um elemento interfere no outro. São sistêmicos. Então, o clima vai interferir no solo. O solo, com o fosfato, nitrogênio e fosfato, ele vai interferir nos cursos d'água, porque um solo pobre precisa de mais agrotóxico. E mais agrotóxico, o agrotóxico vai para onde, gente? Além de ir para o prato. Eu não vou nem falar mais disso aqui, porque aqui tem autoridade, né? Também vai dos cursos d'água, também eles são lavados e também são levados para os outros cursos d'água, para os rios e para os oceanos. Então, tudo está integrado, né? Então, essa condição, ela está em risco. E isso é uma coisa que tem preocupado a gente, mas, por exemplo, as gerações mais jovens, elas já... que chegaram no mesmo mundo que já tem a internet, chegaram no mesmo mundo que já fala sobre a questão climática, e a gente também viu a transição entre não falarmos, ou falarmos muito pouco, e falarmos bastante. Nós também vimos isso, certo? Nós somos uma geração de muitas transições. Já tem, por exemplo, termos como ansiedade climática. As pessoas, principalmente os mais jovens, né, são muito afetados por essa ansiedade de, vai ter planeta? Vai ter vida? Vai ter natureza? Porque realmente existe esse risco. Tá? O clima é um deles, mas ele é muito importante porque ele afeta vários outros e ele já afeta já no estado de alerta. O que dizem os especialistas sobre o clima? Primeiro, eles estão discutindo muito se ainda estamos vivendo a mudança climática ou a gente já pode afirmar. Vou contar um negócio, um segredinho para vocês. A gente sair daqui na rua, se alguém aqui tiver dúvida, pode ter, é legítimo. Aliás, é da dúvida que surge a reflexão. Quem não tem dúvida não reflete, né? Quem não duvida, quem não indaga, não tem como sair do lugar. Mas na ciência não há dúvida sobre a mudança do clima e que ela é causada pelo homem e que se a gente superar 1,5 grau de temperatura média da Terra na comparação com os níveis que tinha antes da industrialização, em meados do século XIX, a gente entra num risco que a gente não sabe o que pode acontecer. Quem tem dúvida sobre isso? Um monte de gente pode ter dúvida sobre isso, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Mas na ciência não tem dúvida, tá? Entre quem pesquisa isso, não tem dúvida. Não tem dúvida. A desinformação está comendo solta em relação a isso. A desinformação, semear a dúvida. Hoje mesmo, por exemplo, eu vi um tratamento de uma análise sobre uma desinformação sobre isso, que dizia o seguinte: era alguém falando, olha, o clima realmente está mudando. Está mudando. Eu tinha dúvidas, a pessoa falando, eu tinha dúvida e tal, mas mudou e mudou muito, mas mudou até 2010. Depois de 2010 parou. Informação
tirada do ITC. Vocês conhecem o ITC? Hã? É Instituto Tirei da Cabeça. Olha aqui. Vocês podem fazer substituição, pode fazer que nem a Bela Gil aqui. Você pode substituir a cabeça por outra parte, mas assim, Instituto Tirei da Minha Cabeça, né? Que a pessoa fala, mas assim, é mais uma forma também de você jogar desinformação. Ele não nega a obviedade, mas fica semeando a dúvida, semeando a dúvida, semeando a dúvida. Tá? Então, eu queria colocar um pouquinho esse quadro, e aí é para entrar um pouco na questão das mulheres também, para a gente não deixar também um pouco aí para o debate, né? Bom, como é que a gente aborda, e aí não é preciso fazer muito esforço, na verdade, para abordar qual é a relação das mulheres e as mudanças no meio ambiente, as alterações que são, sobretudo, essas alterações negativas, que colocam em risco esse equilíbrio sistêmico, que é um equilíbrio sistêmico do qual depende a vida tal como a gente conhece. Tá? Nós temos, por exemplo, participado de um projeto que é guiado por uma ONG, que se chama Mulher e Meio Ambiente. É uma organização mexicana e eles têm um trabalho bastante extenso já, eles têm mais de 3 décadas de atuação nesse tema, e eles têm pesquisado bastante qual é a leitura sobre o meio ambiente, se tem diferença entre gêneros, e se essas diferenças entre gêneros, elas são levadas em conta quando é para fazer um diagnóstico ou quando é para estabelecer propostas para alguma questão ambiental. E a gente tem aprendido bastante com isso. Aí eu vou citar um exemplo. Contaram para a gente de uma localidade, era no México, onde eles estavam fazendo um diagnóstico participativo da região, que era uma região por onde ia passar uma estrada, essa região ia cortar ali elementos naturais importantes para aquela população, ia cortar propriedade rural, ia cortar rio, ia cortar um monte de coisa. Foram fazer o diagnóstico participativo. Aí os homens estavam super favoráveis à estrada, super, não, legal, porque vai ficar mais fácil ir, vai ficar mais fácil voltar. Aí quando foram perguntar para as mulheres, e em separado, as mulheres falaram, a gente não está gostando muito disso não. A gente está preocupada, mas preocupada por quê? Falaram assim, olha, a gente está preocupada por quê? Porque as crianças podem ir para a estrada, porque vai dificultar o nosso acesso ao curso d'água e porque está cortando propriedade rural da onde a gente planta e colhe alimento. Então tinha uma visão diferente porque tem uma condição de participação na sociedade que é diferente. Não tem nada a ver, do meu ponto de vista, com alguma coisa mística, né? Com um feminino que é a terra e que as mulheres elas sentem mais os elementos naturais, ou vocês já devem ter ouvido falar isso, os jovens místicos, as jovens místicas, né? Mas não tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a inserção mesmo, assim, o que é que você faz no seu dia a dia e como esse dia a dia pode ser impactado através de uma mudança. Então, existe uma diferença entre essa perspectiva conforme a inserção. Se fossem os homens a coletar a água, os homens a tomar conta das crianças e os homens a tomar conta dessas pequenas propriedades, que é da onde eles tiram boa parte do mantimento, que aí não precisava ser comprado, que era uma grande salvação para a economia doméstica, para a economia das famílias, certamente os homens também fariam esse alerta. Então, a partir dessa inserção diferenciada, existe visões diferenciadas e existe soluções diferenciadas. Então, toda vez que a gente está fazendo agora um diagnóstico, a gente está buscando entender que existem essas diferenças de percepções. E isso tem a ver com a inserção da mulher. Ponto. Não tem nada a ver com misticismo. Tá? Um outro elemento também que eu queria chamar a atenção, que também é de um outro trabalho que nós temos participado. Nós temos participado muito de uma tarefa ligada ao carvão.
que é onde tem a maioria de trabalhadores do sexo masculino. Até porque, por exemplo, no Brasil, a legislação não permite que mulher desça mina subterrânea. Mulher não pode descer mina no Brasil. Está na legislação, não pode. É proibido. Aí a gente perguntou para os mineiros já várias vezes, né? Falou assim, mas nunca desceu? Falou, já desceu. Porque às vezes a engenheira desce, eventualmente, mas o trabalho da mineração, com aquela CBO da mineração, que vai passar o turno todo lá embaixo, não pode. Tá? Então, essas mulheres, elas são esposas. A relação dela com a mineração é ser esposa de mineiro. E é muito interessante quando você vai perguntar para elas assim, a mineração é boa? Né? A mineração é uma coisa legal? Aí ela que o diga, né? Lá no Pará, né? Aí ela ia adorar estar aqui, né? Também. A mineração é legal? Aí você tem uma perspectiva dos homens que assim, a mineração é ótima. Meu pai foi mineiro, meu filho já quis ser mineiro, mas também agora não quer mais porque não tem aposentadoria especial, já mudaram de ideia, né? E a gente ganha um salário que é maior do que a média local. As mulheres, elas já têm uma outra percepção. Elas falam o seguinte, olha, o salário é bom, mas é muita doença. O pai dele morreu como é que, é isso aí. Essa doença que é pneumocosiose, eu não consigo falar agora. É uma doença que atinge os pulmões, eu não vou conseguir falar. É uma doença muito comum, que é a que atinge os pulmões, que é a que mais atinge as pessoas que trabalham na condição de mina subterrânea, tá? Então, elas, como elas são as pessoas que cuidam, elas já têm uma outra visão. E aí, tudo bem. Até aqui estamos, e até aqui o que fazemos com tudo isso? Né? O que fazemos com tudo isso é entender o seguinte, que existem perspectivas diferentes dentro da mesma classe trabalhadora, que existem perspectivas de mulheres e perspectivas de homens, e que a inserção de um e de outro não é igual, e que não considerar essas perspectivas para avaliação de um problema e para o encaminhamento de soluções, a gente não vai colocar o problema, uma solução para todos. A gente vai continuar colocando um problema sobre uma ótica, ou sobre metade da ótica de quem lida com a questão. Então, isso é uma coisa, deixa essa caixinha aí. Sobre empregos, e aí eu já vou finalizar. Sobre empregos, existe, dentro dessa destruição de empregos que a Rosângela citou e da criação de novos empregos, existem muitos empregos que são estimados a serem criados, tanto nos setores de cuidados, né, pelo envelhecimento da população, e empregos que precisam ser criados para melhorar a condição do meio ambiente ou para conservar o meio ambiente. Então, a gente vai precisar, não é assim que a gente quer, é que assim, ou vai ter ou não vai ter, porque tem emprego. Precisa desses empregos, certo? Então, vai precisar de mais biólogos, vai precisar de mais engenheiros florestais, vai precisar de mais agrônomos, vai precisar de muito mais empregos que se relacionem a essas atividades de cuidar do meio ambiente, e em setores que protejam e cuidem do meio ambiente. Por exemplo, a maior contratante de biólogos hoje, fora o próprio governo, em todas as suas instâncias hoje no Brasil, é a Petrobras. Mas a Petrobras, ela não está atuando num setor que conserva ou melhora o meio ambiente. Ela está no combustível fóssil. Né? E, evidentemente, os petroleiros sabem disso, porque eles também estão discutindo a questão da transição energética. Não é nenhum segredo para eles também essa realidade. Certo? Então, a gente foi olhar um pouco como é que são esses empregos hoje no Brasil, que são empregos que melhorem ou conservem o meio ambiente e que são empregos com direitos sociais, que são empregos decentes. Porque a gente está um pouquinho assim com o pé atrás de falar assim, olha que lindo o trabalho da reciclagem. Olha aquele carroceiro, aquela carroceira passando ali, levando o reciclável. Que coisa boa, né? É ótimo reciclar. Agora, o carroceiro ou a carroceira tem uma carteirinha assinadinha?
Então queremos que tenha. Porque para ser um emprego que pode ser considerado climático, verde, sustentável, ele também tem que proteger a pessoa. Na nossa visão, a proteção do meio ambiente, ela está ligada diretamente à proteção da pessoa. E aí tem uma pessoa nesse país que já fez isso com grande maestria e deixou grandes ensinamentos, com seu próprio sangue. Quem? E parabéns, ó, ponto positivo. Turma 11 ou 12? Turma 11 aqui, ó. Chico Mendes. Chico Mendes ele nem sabia dissociar a proteção do trabalhador, da trabalhadora, do meio ambiente. Ele nem sabia diferenciar. Ele descobriu que ele era ambientalista depois. Ele falou assim, me falaram que eu sou ambientalista. Eu acho que eu sou, né? Mas ele sempre foi um sindicalista. Né? Ele sempre foi um sindicalista. Ele sempre foi um sindicalista. E ele ensinou isso com muita maestria, que proteger a natureza não era uma atitude contra o ser humano. E que proteger o ser humano não era uma atitude contra a natureza. É fácil trazer isso para os nossos dias? É fácil traduzir isso nas nossas atividades hoje? Não. É um desafio lascado. E esse é um desafio que a gente está começando a construir, e vocês são parte disso, como, por exemplo, a participação de muitos de vocês, ou de terem ficado sabendo, no curso de Trabalho e Meio Ambiente que a gente está oferecendo. Não é propaganda, não é só propaganda, mas é também. Mas existem várias outras iniciativas aí no movimento social e sindical, tratando do tema, porque se a gente não conseguir responder esse desafio da nossa perspectiva, alguém vai responder por nós e não vai ser sob a perspectiva do trabalho. Esses empregos verdes, eles são empregos hoje extremamente masculinos. O que a gente identificou como ocupações verdes dentro de setores que cuidam do meio ambiente são, em 2020, só 10% de mulheres. Só 10% de mulheres. Mas não é o que parece. Eu sei que não é o que parece. Parece até que o agro é pop, o agrotec, o agro é tudo, não parece? Porque falam o tempo todo isso na nossa cabeça. E falam o tempo todo que a energia renovável emprega mulheres, que a energia renovável vai trazer mais igualdade de gênero. Só sobre energias renováveis. Acabamos de finalizar um levantamento sobre o Nordeste. 89% dos empregos são de homens. Não são para mulheres. Mesmo que não tenha que fazer força, mesmo que não tenha aquela grande quantidade de esforço físico, não é para subir em poste, é para apertar botão. É de mulher que não tem. Eu falei assim, é de homem, né? É mulher que não tem. Então, por exemplo, tem propagandas de fazendas solares geridas só por mulheres. Existe. Existe. É verdade. Tem fazendas solares geradas só por mulheres. Gera mais ou menos de 8 a 12 empregos. Pasmem. É esse o número de empregos que gera. Tá? Na operação direta da fazenda solar. Existe. Mas a gente ainda não viu que esse emprego, que é o que a gente precisa, esse emprego que é aquele que protege o meio ambiente e que protege também o ser humano, que na nossa visão não é dissociado, e a gente pode explorar isso bastante e muito mais, e deve, né, deve ficar com essas coisas na cachola também, não está acontecendo. E, na nossa opinião, também não vai acontecer como se não for estimulado, se não for um objeto de política pública, se não for intencional. Deixado ao livre sabor das pequenas conjunturas ou das grandes conjunturas, isso não vai acontecer. Não é o que está acontecendo. Então, nós estamos sendo, por um lado, também enganados pelo agrotec, o agrepop, o agretudo, e que os empregos que conservam e ajudam o meio ambiente são empregos que vão incluir mais mulheres. Até agora, não é isso que nós temos. Tá? Então, estamos muito preocupados e preocupadas em que
mais injustiça climática, ela seja também, vamos dizer assim, retroalimentada pela continuidade da injustiça de gênero no mercado de trabalho. E com isso eu concluo. Obrigada. A Renata, ela usou exatamente 25 minutos, assim, sem estar marcando no relógio. Então, assim, é uma precisão absurda. Bom, né, essa fala da Renata, primeiro, me trouxe um tanto de reflexões, né? Não é a primeira vez que eu trago a Renata para fazer algum tipo de fala. Já levei ela para falar numa reunião de rede de trabalhadores da Bayer, né? A Bayer e BASF, né? São empresas, inclusive, que produzem agrotóxicos, né? E era algo que parecia absurdo você falar sobre a devastação do meio ambiente a partir dos agrotóxicos para esses trabalhadores. Mas não é, né? E como isso foi importante, inclusive, naquele momento. Depois eu trouxe a Rê numa aula para a turma 10, acho que vocês vão lembrar disso, também para falar sobre economia, trabalho e meio ambiente, e são sempre falas muito interessantes. A gente está falando de acumulação de capital, na verdade, né? O tempo inteiro é acumulação de capital e a forma de exploração. E a exploração que traz desigualdades, e trouxe desigualdades de gênero, inclusive. Aí vai trazer desigualdades ligadas à questão ambiental, à exploração ambiental, né? À devastação ambiental, e todas essas questões ligadas às relações de trabalho. Inclusive na questão de saúde mental, né? A gente, é um aspecto também que eu acho que vale a pena a gente sempre estar trazendo, especialmente por conta, a gente vive uma epidemia de saúde mental, né? E como isso também atinge de forma mais deliberada as mulheres. E agora eu vou passar a palavra para a companheira Lucinéia. Fique à vontade. Boa noite a todas e todos. Eu vou falar sentada porque eu fiz umas anotações e eu sou meio cega, né? Então elas ficam assim à distância, porque senão também eu me perco no tempo e não sigo o programa que eu fiz aqui. Vou falar de outras coisas, assim. Acho que, só me apresentando, né? Eu sou militante do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Sou do estado de Mato Grosso, de uma cidade chamada Nobres, que é no interior do estado de Mato Grosso, que é muita mineração em calcário e cimento. Uma cidade bastante destruída, onde foi implementado como muita modernidade, mas que, eu não sei se vocês conheceram um livro do Garcia Marques chamado 100 Anos de Solidão, e lá tem Macondo. Eu costumo falar que Nobres é Macondo. Uma cidade que, ao nascer, com a mineração também foi amaldiçoada, porque hoje a mineração é como um câncer destruindo o seu entorno. Eu acho importante trazer isso porque pensar o futuro, a gente tem que pensar a história, né? E daí eu dizer que para pensar o futuro é necessário nós olhar para a nossa história e resolver vários processos que estão sem resolver. Fechando aqui assim, a apresentação, eu sou filha de camponeses, dessa cidade de Nobres, mas moro já há muito tempo fora de lá. Sou engenheira florestal de formação e também tenho mestrado em saúde. Parece louco, né? Começa na engenharia florestal e vai para a saúde. Daí eu acho que o central de nós pensar, quando fala futuro do trabalho, é qual futuro e qual trabalho. Porque o trabalho é imprescindível. A nossa formação enquanto ser humano se deu pelo trabalho. O que nos diferenciou dos animais e nos permitiu socializar e construir sociedade, comunidade, processo coletivo e avançar até a formação do Homo sapiens, e daí até a nossa formação de hoje em dia, é a capacidade de trabalho. É a capacidade de alterar a natureza para poder resolver as nossas demandas. Construir casa, construir ferramenta, armazenar comida, armazenar água e etc. Então, acho que a gente tem um elemento de pensar, se quando a gente fala desse trabalho, a gente está falando do trabalho alienado do modo de produção capitalista. Porque se for desse trabalho, o ideal era que a gente conseguisse superá-lo, e breve. Porque daí, acho que vou trazer a partir do campo, que é onde eu milito,
e estudo, né, mas é aí onde que está um grande problema nosso. Porque é um trabalho vinculado à produção de lucro de alguém. E para aumentar esse lucro, precisa aumentar a exploração. E essa exploração se dá ou aumentando a quantidade, né, de mais-valia, ou estendendo o tempo de trabalho dos indivíduos. E daí, companheiros e companheiras, pensando no Brasil, nós precisamos olhar o que foi a nossa formação social. E 3 fatores marcam a nossa formação social: o latifúndio, o racismo e o patriarcado. O latifúndio é a estrutura fundiária que até hoje marca o Brasil como uma das sociedades mais desiguais do mundo, como a sociedade mais concentradora de terra do mundo. E isso marca a nossa sociedade, porque marca a nossa economia, marca a política. É só a gente olhar qual que é a maior bancada no Congresso, que é a bancada ruralista. Mesmo quem não tem terra, se alia à bancada ruralista, porque ter terra no Brasil é sinônimo de poder. E a terra estrutura todas as relações sociais que se constituem desde 1500 nesse território. Aí está um elemento muito importante de pensar. O outro elemento é o racismo. Pensar que a escravização foi a primeira instituição oficial desse território. A primeira regra oficial do Brasil foi o processo de escravização de pessoas negras e indígenas. Todas as demais instituições, da igreja ao Estado, se baseou para organizar o processo de escravização. Isso estrutura nossas relações mais íntimas, mas estrutura todas as políticas públicas. Mais para frente eu vou falar da reforma agrária. E o racismo está na base da não realização de reforma agrária no Brasil. E quando a gente fala das crises e dos impactos das crises, é só olhar quem são as pessoas impactadas pelas catástrofes. E são catástrofes, mas não são naturais. E é importante separar esses 2 elementos. E o terceiro, o patriarcado. Tem um estudo, me esqueci o nome da pesquisadora, depois posso passar para a companheira, que ele fala assim: uma nação se faz na cama, mas não em relações saudáveis. Por quê? O Brasil é formado no estupro das mulheres negras e indígenas. Quando se olha a nossa formação genética, e esse estudo é um estudo sobre os nossos genes, a gente tem nossos ancestrais materna, negras e indígenas, e nossos ancestrais paterno, europeus, brancos europeus. Isso é mostra de um processo violento de estupro das mulheres negras e indígenas, tanto no sentido de domesticar a resistência desses povos, quanto no sentido de reproduzir força de trabalho. Porque o corpo da mulher também é uma máquina de reprodução da força de trabalho. Então, o filho da mulher escravizada é escravo, não importa quem seja seu pai. Né? Esses 3 fatores, companheiros e companheiras, eles perpassam a nossa história. É só a gente perceber que até hoje as mulheres têm um trabalho. A violência contra as mulheres ela é naturalizada, tanto que a gente tem no Brasil um alto índice de estupro que a gente não debate sobre eles. O assédio moral, o assédio sexual é uma comum com todas as mulheres que estão nos espaços de trabalho. 90% já vivenciou situações de assédios, seja na academia, seja na indústria, seja no informal da rua e etc. Né? Com um salário menor, muito menor, seja na permanência do trabalho escravizado. E é só ver aí, né, as últimas ações de liberação desses trabalhadores. A lei fala trabalho análogo, porque a escravidão foi abolida. Mas o trabalho análogo porque é um trabalho escravizado. Porque, como existiu a Lei Áurea, não se pode falar que é escravizado. Mas é trabalho escravizado. É uma nódoa desse momento que até hoje existe. E daí, companheiros e companheiras, o agro, pop, tudo, ele é um aprofundamento disso tudo.
ele tanto aumenta um processo de ampliação da propriedade da terra. Então, nunca no Brasil a propriedade da terra foi tão concentrada quanto agora. Quando a gente olha os índices Gini, o índice Gini de 2017, que foi o último censo do IBGE, é maior do que o índice Gini do ano que aboliu a escravidão. Ou seja, se concentrou mais a terra. O capital se espalhou mais pelo campo, né? E também ele vê a natureza como esse processo de ampliar seu lucro. Seja com as políticas do capitalismo verde, seja com as políticas predatórias. E daí é importante a gente pensar isso, que esses dias agora, semana passada, enquanto todo mundo está de olho no que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com ações de solidariedade, campanha e etc., o Congresso Nacional ele derrubou os vetos do pacote de veneno, ou seja, mais veneno, né? Menos fiscalização do uso de veneno, menor controle dos órgãos ambientais e de saúde. E eu não sei se vocês viram, mas no Fantástico de uns dias atrás, o professor Vanderlei Pignatti deu entrevista sobre o uso de veneno para o desmatamento no Pantanal. Os especialistas já dizem que com as cheias do Sul, esse ano a seca do Pantanal e do Cerrado vai ser muito mais profunda. Então a gente vai ter muito incêndio, muito fogo. Só vale recordar que em 2020, 30% do território do Pantanal foi queimado. Expansão da soja. E desde então, o Pantanal nunca mais, 4 anos, que ele não volta a ter o alagamento normal dele. Parece que eu estou falando de uma coisa muito distante, mas não é, porque o clima ele é interligado. O que aconteceu no Pantanal está interligado ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que está interligado com o que está acontecendo na África, que eu não sei se vocês sabem, mas a África também está sofrendo um processo de alagamento muito grande. Tem mais de 250 mil pessoas desabrigadas em 6 países, né, que está vivenciando nesse mesmo momento esse processo. O clima ele não está fora das coisas, ele está interligado, né? E ontem à noite, esse mesmo Congresso votou pela criminalização da luta pela terra. Pessoas que estejam em áreas ocupadas não podem ser beneficiário de políticas sociais e nem de concurso público e etc. O que eu quero trazer com isso? É que a gente não vai superar a crise climática, não vai conseguir pensar nem no futuro se a gente seguir esse caminho que é de destruição. E daí aqui, eu acho que é importante demarcar que não se enfrenta a crise hoje com os mesmos mecanismos que criou essa crise. Eu cochichei aqui com a Dani, quando a companheira estava falando, que de verde, nas propostas que existem hoje, é só o verde do dólar. Porque ela é extremamente degradante com a natureza. As fazendas de placas solares, a luz do sol é renovável, mas as fazendas de placas solares é completamente inviável, sem contar que expulsa camponeses e camponeses, povos e comunidades tradicionais do seu território. E usa agrotóxico, porque embaixo da placa não pode ter planta. E como não dá para capinar, precisa controlar essas plantas que nascem de alguma forma. E cadê esse verde? Para onde vai o agrotóxico? Acho que a companheira já colocava. Só uma vírgula nisso. Teve um estudo, não por órgãos oficiais, realizado em 2019, 2020, um pouco antes da pandemia, que comprovou que todas as cidades brasileiras, a água da torneira sai contaminada por algum grau de agrotóxico. O problema é que no Brasil são liberados mais de 400 princípios ativos de agrotóxico e só é obrigatório fazer a análise de 40. Ou seja, mais de 350 tipos é utilizado, é jogado na natureza, mas o Estado não tem obrigação de analisar a água para ver se está contaminada. E no Brasil tem uma outra questão, que o agrotóxico ele é avaliado individualmente.
Então, tipo, se nesse copo de água tiver 12 tipos de agrotóxico e todos eles estiverem dentro do limite permitido, não tem um limite para somatória. Ela continua uma água potável. São processos de driblar a legislação que vai expondo a gente a condições muito complexas, inclusive, de fazer a luta, porque as pessoas, inclusive, têm poucas informações sobre esses elementos, né? Deixa eu ver se eu falei tudo que estava aqui. Eu ainda escrevi pequeno, daí só para piorar, né? Tudo bem. Um outro elemento, quando a gente vai fazer o debate ambiental, a gente tem a ideia assim, vamos fechar a Amazônia, né? Se proibir o desmatamento da Amazônia, resolve. Não resolve. Não resolve. Ou a gente pensa um desenvolvimento que se sustenta, ou não se salva uma partezinha do espaço. Essa é a ideia dos parques, né? Que foi criado quando as pessoas sentiam nostalgia pela natureza. Olha, era tão bom ir na floresta, então cria um parque, que daí você vai matar a saudade ali no parque. Não resolve com isso. Acho que a companheira já trouxe, tem um estudo muito interessante que fala que, por exemplo, a Amazônia é fruto de milhares de anos de processo dos povos indígenas, que foi semeando e construindo uma floresta. Ou seja, se não tem povos indígenas, se fechar o espaço em reservas, não se sustenta. É que nem uma política de proibir, de derrubar os pés de castanheira. Pé de castanheira é uma árvore de lei comum no norte do Mato Grosso e Amazonas, castanha do Pará ou castanha do Brasil, como queira, não pode ser derrubada, mas você pode tirar tudo. Uns 5 a 10 anos ela morre. A castanheira não sobrevive sozinha. A castanheira é árvore de floresta. E árvore de floresta, você pode até ter um pé no quintal, mas ter uma floresta de castanha é impossível. Seguindo aqui, porque o tempo passa rápido, acho que dois elementos, né? A pandemia trouxe um processo de fazer a gente pensar o trabalho de cuidado, e daí pensar o trabalho das mulheres, porque esse é um trabalho invisibilizado. E no campo, no Brasil, a gente usou considerar que no campo não existia mulher. Eu conversava com as companheiras. A profissão de trabalhadora rural ou de agricultora camponesa só foi reconhecida na Constituição de 1988. Margarida é um ícone e é importante ser, porque ela conseguiu ser uma mulher sindicalizada e depois foi presidente do sindicato. Porque quando ela conseguiu ser sindicalizada, as mulheres não tinham direito à sindicalização, porque a profissão de trabalhadora e de agricultora camponesa não era legalmente reconhecida. Para a gente ter uma ideia disso, e isso é importante porque isso está vinculado a pensar cuidado, né, porque são mulheres que estão no cotidiano da produção de alimento, independente se é um alimento que usa agrotóxico ou não, mas é o que abastece a cidade, né, que é o hortifruti, que é o de pequenos animais e etc., elas vão ter acesso à documentação a partir da década de 80. Porque não existia uma proibição à documentação delas, mas existia um senso comum de que elas não precisavam de documentos. Porque ou elas eram a filha ou era a esposa. E como tal, ela era representada por um homem. E como tal, ela não tinha direito à terra. Ela não tinha direito a ser a poceira. Ela não tinha direito a ser a proprietária. Ela não tinha direito a ter uma carteira assinada quando ela estava no emprego. Lembrar que o emprego rural também só foi reconhecido com direitos trabalhistas na carteira efetivo na Constituição. Tem o Instituto do Trabalhador Rural na década de 60, mas vamos lembrar que a aposentadoria era de meio salário, né? Não era efetivos os direitos como já na cidade, né? Daí, trazendo aqui, seguindo, porque meu tempo está passando rápido, eu acho que quando fala em futuro do trabalho, tem dois elementos. Um é que o capital não pode prescindir do trabalho. Ele pode reduzir a demanda,
mas ele não pode prescindir. E ele não pode prescindir do trabalho produtivo, que é o da fábrica, que é lá na geração direta de riqueza, e ele não pode prescindir do trabalho de cuidado, do trabalho reprodutivo. O que o capital fez historicamente é negar que existe um trabalho de cuidado. Negar que para o indivíduo estar trabalhando, alguém fez comida, lavou roupa, cuidou dessa criança, né? Pariu essa criança, cuidou, amamentou, deu banho, educou e etc. E deixou ele em condição de ir. E que no período que ele está trabalhando, tem alguém que cuida, né? Tem alguém que está cozinhando, limpando, passando, se ficar doente, vai acompanhar. Então, são dois processos que, por mais que venha o debate da inteligência artificial, o debate da quinta geração tecnológica, que hoje em dia eu não consigo nem acompanhar de tanto que vem, são imprescindíveis, sabe? Eu acho que o ponto daí passa a ser, o trabalho de cuidado vai continuar no lugar subalterno que ele sempre esteve? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. É importante que as mulheres se insiram em todos os ramos produtivos, né? É importante que as mulheres estejam nos trabalhos de ponta. Quando ela falava, que eu lembrava, meu filho faz desenvolvimento de sistema. E ele diz assim, mãe, na minha turma de 34 estudantes, tem 5 meninas. É muito pouco. Nós temos que incentivar as meninas a assumir esse desafio que é pensar, né, a inteligência artificial, que é pensar esse mundo automizado. Mas a gente precisa pensar, a gente vai incentivar para elas ter dupla, tripla, quarta jornada de trabalho, ou a gente também vai fazer uma luta para que o trabalho necessário seja visibilizado, reconhecido. Né? Porque é um trabalho necessário. O Leonardo Boff tem um texto lindo e fala, não existe ser humano que sobreviva sem cuidado. Ninguém sobrevive sozinho como uma ilha e faz tudo por si. Planta sua comida, faz sua roupa e faz tudo por si. Existe toda uma gama de ação sendo realizado para ser gente. Quando a companheira dizia que os idosos estão no parque, onde estão as idosas? Estão cuidando dos netos. Porque as mulheres organizam redes de solidariedade. Eu sou mãe solo. Eu só consigo criar meu filho, estudar, militar, porque tem uma rede de mulheres no meu entorno que me ajuda nesse processo. E é muito comum a gente ver as mulheres mais jovens na lida produtiva e as vó, que daí as mulheres que estariam na fase de descanso, indo para a praça jogar o joguinho que tem lá, está cuidando dos netos, ou está fazendo o bico para complementar a renda da casa. Ou seja, a gente está falando de um setor considerável da população que trabalha desde muito cedo, que continua trabalhando depois da aposentadoria e que não tem esse trabalho reconhecido permanentemente enquanto um trabalho necessário. Tem um estudo do México, depois também eu posso passar a referência, que eu esqueci de anotar, que em 2018, o trabalho não pago realizado pelas mulheres equivaleu a $1 trilhão. Que alguém lucra com a dupla, tripla, quarta jornada de trabalho das mulheres. Alguém lucra com esse trabalho não pago. É esse lucro que a gente precisa trazer para ser um capital social, para ser uma renda social que se distribui e seja possível daí incentivar as mulheres e assumindo outras frentes. Já falei isso aqui fechando. No MST, a gente tem feito um debate que nós chamamos de reforma agrária popular. Esse debate da reforma agrária popular, ele vem em dois sentidos. Um é entendendo que a reforma agrária, nos princípios que ela foi construída no início do século XX, né, dentro ali das bases das reformas burguesas, ela hoje não é de fato mais necessária. Porque no início do século XX, a reforma agrária foi pensada para resolver um problema do capital. E essas bases estão dadas. No Brasil, mesmo a reforma agrária nos modos de produção capitalista não foi possível. Porque o Florestan dizia que no Brasil
mesmo as reformas, pela estrutura que se existe, elas são revolucionárias. Porque a gente tem uma burguesia tão dependente e retrógrada que ela não permite nem as reformas mais básicas que outros países capitalistas central realizou, dentre elas a reforma agrária. Então, a gente começou a perceber que quando a gente fala de reforma agrária, não é resolver o problema da família camponesa que está sendo expulsa ou de poucas pessoas que querem voltar para o campo. Quando a gente fala de reforma agrária nessa conjuntura atual, a gente está falando da possibilidade de fato, enfrentar um problema que atinge a população como um todo, no campo e na cidade. Porque é, de fato, por exemplo, a possibilidade de repensar o processo produtivo a partir de bases ambientalmente sustentáveis, repensando a relação com a natureza, rompendo com aquele primeiro processo histórico de 1500, que é de olhar a natureza como um espaço de ter lucro, mas pensar a natureza como esse espaço de produzir vida, através da produção de alimento e de outras necessidades que a gente tenha, né? E para isso, inclusive, desconcentrar a cidade, desconcentrar esses bolsão de pobreza que foi formado justamente pela expulsão do trabalhador do campo. Porque o trabalhador não sai do campo porque lá a vida é ruim. Ele sai do campo porque, ele é expulso. 2, porque lá ele não tem acesso a nada. E é possível ao Estado construir políticas que garantem que, estando no campo, ele tem acesso à educação, à saúde, a transporte e a outras formas de sociabilidade, que ele não precisa migrar para a cidade para isso. Nos meus últimos 30 segundos, fechando, a gente tem debatido também que essa reforma agrária popular, ela precisa repensar as relações humanas. Porque a nossa relação, desde a família até a sociedade, ela é baseada em hierarquia e violência. Por isso que na pandemia aumenta a violência contra as mulheres, porque o lugar mais perigoso para a mulher é sua própria casa. A maioria dos crimes contra as mulheres acontece em casa, né? Então, a gente precisa repensar as relações que o modo de produção capitalista nos impôs. A gente precisa desnaturalizar e reconstruir sobre outras perspectivas essas relações. Só é possível a gente enfrentar a crise climática se a gente enfrentar as violências que perpassam a nossa formação social. Não existe meio ambiente sem gente e não existe relações boas com a natureza, com relações doentes entre os seres humanos que convivem com essa natureza. Não é possível você amar a floresta sem amar o seu próximo. E esse amor não é esse amor que a gente cria, utópico e etc. É amor de verdade, né? Desde que você cuida, é o amor do cuidado, né? De projeção. Acho que são um pouco esses elementos, e daí no debate a gente segue. Obrigado. Obrigada pela fala, gostei muito e até fiz aqui uma anotação que eu acho que é primordial para a gente fazer reflexão. Não dá para a gente pensar no futuro sem resolver o passado, né? Então, o Jazzy, ano a ano, ele divulga um boletim sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho. E todos os anos as estatísticas são muito parecidas. A gente não consegue evoluir. Então, as desigualdades salariais, mesmo nos mesmos cargos. A gente vai ver que essas desigualdades salariais de gênero também são desigualdades de gênero e raça. Então, se a gente não resolver esse passado, a gente não consegue pensar no futuro do trabalho e na posição, no espaço da mulher nesse futuro do trabalho. Bom, vamos abrir para as perguntas. Um por vez, por favor. Eu vou fazer aqui um comentário engraçado, né? Enquanto vocês, né, se comovem para falar. Eu, durante muito tempo, assessorei o ramo químico e tinha o setor de mineração. E eu lembro, numa dessas reuniões, um companheiro falou assim, não, porque eu sou mineiro. Aí eu olhava para a cara dele e dava risada. Eu falei, como assim você é mineiro? Você não é mineiro. Eu conheço quem é mineiro, né? Ele era do setor plástico. Não, eu sou mineiro. Eu falei, você não é mineiro, você é do setor plástico. Ele era mineiro, gente, só que ele era de Minas Gerais. E eu o tempo inteiro causando com ele.
Então, toda vez que eu falo mineiro, eu fico nessa, é mineiro ou é mineiro? Exatamente, agora a gente tem que falar, é ocupação mineiro, é do setor da categoria. Você também é mineiro, não é? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É isso. Marquinhos? Podemos, em primeiro lugar, agradecer as duas falas. São profundas e absurdamente angustiantes. Angustiantes porque a gente está lidando com um problema existencial, né? E existencial porque as forças que conduzem o processo, elas se fortalecem diante desse processo de destruição, né? Então, isso é muito, digamos, eu não quero aqui ajudar e fazer cor aos pessimistas, porque eu acho que a história está sendo construída, mas a gente tem que ter muita atenção a isso, de fato, né? O que está em jogo é a própria existência, não do planeta, mas da humanidade, né? Tal qual a gente conhece ela hoje, né? E eu falo isso de que quem conduz o processo se fortalece em duas falas. Uma da Renata, quando ela falou das eólicas e dos estudos que nós fizemos, né? Das eólicas, que leva a um processo de relatifundização da Terra, é um negócio grotesco, e ela agrava o processo de desigualdade social, porque não é apenas que se masculiniza de forma branca nesse processo, né? E na questão dos painéis solares, replica esse mesmo modelo que busca gerar energia para um processo de acumulação capitalista que não muda, e no final das contas agrava esse troço, né? Mas, para não divagar mais, além do tempo da pergunta, e como a gente está aqui nesse debate com lideranças do movimento sindical, que estão inseridas no movimento sindical, e que, de alguma maneira, buscam refletir isso, espero, né, que estejam buscando refletir esse processo, e que a escola ajude a refletir esse processo dentro dos seus espaços de atuação, a minha questão é, qual é o diálogo que a gente tem que fazer com a classe trabalhadora agora? Né? Porque, assim, em algum momento, o nosso debate era a luta de classe, que, de alguma maneira, refletia no debate de salário. Mas isso, hoje, parece insuficiente para os desafios que a gente tem. Então, qual é o debate que a gente vai fazer com a classe trabalhadora? É um pouco disso, assim, né? Quer dizer, a temática do meio ambiente, ela está colocada nesse sentido. Os debates de gênero e de raça, no sentido do que foi colocado aqui na mesa, de que, olha, nós não vamos conseguir alterar a estrutura do Brasil se a gente não rediscutir o passado e alterar essa estrutura. Quer dizer, esses são componentes para a gente fazer esse debate com a classe trabalhadora. Bom, é essa questão aí. Alguém? Gente, eu pedi a gentileza se vocês falarem aqui para aparecer, porque se vocês... Aí fica difícil e ali também não aparece no vídeo, tá bom? Obrigado, Eliana. Boa noite a todos os companheiros, companheiras. Agradecer aqui a mesa, a professora Rosângela, a professora Renata e a Lucinéia. E, para iniciar aqui, Lucinéia, eu gostaria muito, para nós, quanto classe trabalhadora, seria um sonho se existisse mais MSTs, porque as únicas pessoas que fazem crítica ao movimento de trabalhadores sem terra são, de fato, aqueles que têm interesse próprio, que são os grandes latifúndios, e as pessoas, pela sua santa ignorância, que não buscam saber, de fato, o que é o MST. Coisas que vocês falaram aí, as duas falas foi extremamente brilhante, mas uma fala que chamou bastante atenção foi a questão dos salários, né? Quando você vai a campo e faz a pergunta para os trabalhadores, eles enxergam como uma boa profissão, porque o salário é mais alto, o salário é maior. Mas quando se dirige a pergunta para a companheira, para a esposa, ela reconhece que esse trabalho maior, mais alto,
não é suficiente por conta da exposição à saúde do companheiro dela. Então, isso chamou muita atenção. A outra questão foi a questão que você cita, o período de escravidão e a questão do estupro. A gente viu, há 1 ano e pouco atrás, 2 anos, o que estava acontecendo com os índios Yanomami. Não fica nada mais claro que aquela população, aquele povo, estava sendo estipado, sendo escravos daquele capital que explora o minério da região, e pelo volume de crianças, parindo criança, não era relação de consenso. Fica muito claro que era relação de estupro e que o governo brasileiro tem uma dívida impagável com aquele povo. Eu estou citando aquele povo, mas de fato a gente poderia citar inúmeros povos do nosso país que aquele governo virou as costas. Então era isso que eu tinha para falar e parabenizar mais uma vez a mesa e a Escola de ESE por essa semana. Boa noite a todos, eu sou Amaro, sou aluno da turma 11. Estou imensamente satisfeito, parabenizar a professora Elisângela por estar compartilhando, trazendo essa brilhante mesa aqui, porque assim, eu estava fazendo muitas reflexões aqui sobre esse tema, eu achei muito pertinente. E assim, vou fazer a pergunta direcionada à mesa, não especificamente, mas acho que a primeira pergunta é, se há um limite de uma transição legal, dessa transição energética, porque muito se fala nesse novo método de transição, de energia verde, e quando a gente vai ver a fundo, a gente vê que continua a exploração, continua explorando as terras. Um caso claro é o lítio. Então, a produção de carro, de bateria, aí fala, vamos acabar com a produção de fóssil, mas tem a questão do lítio. Como que a gente faz? E a outra questão é, política pública, de que forma que nós podemos atuar para com que seja levado às escolas, de fato, um aprendizado para com que os nossos filhos tenha clareza da importância da convivência com a natureza. Porque senão a gente fica só naquela propaganda muito linda, do muito bonito, e de fato não é. E para finalizar, assim, se eu estou aqui, se nós estamos aqui, é porque nós viemos aqui através de Deus, para quem acredita, é religioso, e através das mulheres. Então, precisamos cada vez mais valorizar, e o debate do espaço da mulher no ambiente público, no ambiente acadêmico, não pode ficar restrito apenas às mulheres. Eu acho que é um papel nosso, como cidadão, como aluno, como sindicalista. E obrigado mais uma vez à mesa, Fabiana, por ter nos proporcionado esse ambiente muito enriquecedor com esse debate. Muito obrigado. Vou ser rápido, mais rápido que ontem. Boa noite, gente. Eu queria primeiro parabenizar a mesa, assim, foi fantástico, foi complementar além de tudo. Eu não conhecia a Lucinéia e foi fantástico, assim, foi brilhante a sua apresentação, Lucinéia. Inclusive, eu também estou muito pensativo, assim, aprendi muita coisa, para além das informações mais técnicas, de conjuntura, de contemporaneidade, da retrospectiva histórica que você trouxe, para além disso, eu acho que você apresentou uma perspectiva estratégica do MST sobre a leitura de reforma agrária popular, que eu não tinha conhecimento, que eu achei muito interessante. E eu acho que essas interlocuções dos movimentos sociais, do MST com o movimento sindical, é algo fantástico, é algo que a gente tem que apostar cada vez mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque o MST não está tendo a dificuldade para repensar a sua estratégia de atuação e de luta, como o próprio movimento sindical tem. E eu acho que aqui, o espaço acadêmico da Escola do GES, é um espaço justamente para a gente fazer essa reflexão. E por que eu digo isso? Todos os movimentos, inclusive a direita, radicalizou o seu discurso, a sua atuação.
E a gente vem algo patinando nas mesmas pautas recuadas. Olha só que interessante, é um enorme desafio para o movimento sindical, isso já tem desde a Constituição de 88, a gente transbordar a barreira das categorias. Aliás, desde o nascimento do GESE, né? A proposta de ser intersindical é justamente você transbordar a barreira corporativa das categorias. É de pensar a classe trabalhadora e não a sua categoria. A gente vem patinando na mesma discussão. A gente não está pensando, por exemplo, uma crítica mais profunda ao capitalismo verde que você pontuou aqui, porque é vislumbrar uma outra possibilidade de organização do modo de produção da sociedade. E aí, no limite, a gente vai cair o quê? No limite, na melhor das hipóteses, reivindicar a classe trabalhadora, que é um puta ganho, é um baita ganho. Mas ainda assim, nos modos do capitalismo, seja ele mais verde ou menos verde. Então, eu acho que essa interlocução que você traz, eu acho que é muito produtiva, é muito sadia para nossas reflexões na escola mesmo. Então, eu só queria, na verdade, aproveitar esse espaço para agradecer e parabenizar. Obrigado, gente. Pereira queria falar. Boa noite, companheiras, companheiros. Boa noite aqui à mesa. Renata, quando você falou do Calvoeiro e do mineiro, eu pensei que era eu, né? Porque eu sou mineiro e comecei a trabalhar em calvoaria, então eu falei, acho que é eu. Mas depois você falou, entrar no buraco, eu falei, bom, eu entrava dentro de um forno, dentro do buraco não. Então não era eu. Ainda bem, não, eu não cheguei a ser mineiro, não. Mas, mineiro só de nascença. Mas ontem aqui, a Bárbara falou assim, nós precisamos ter um tema para o PCDA. Eu acho que a Renata trouxe esse tema aqui hoje, viu? Que é um tema muito importante que eu acho que o movimento sindical tem que levar para dentro da fábrica. Levar para os trabalhadores e não deixar que o empregador leve do jeito dele. E sim o sindicalista levar para os trabalhadores a forma de realmente como deve defender a natureza e deve entender do meio ambiente. E eu acho que esse seria um tema muito importante para um PCDA. Né? O meio ambiente e os trabalhadores. Pode ser um grande tema que pode ser descoberto aqui agora através da Renata. Lucinéia, eu queria te fazer uma pergunta. Se as reformas de base do Jango tivessem sido feitas, será que nossos problemas hoje seriam menores? Porque eu tenho muita ligação com essa questão, eu tenho tenho uma admiração muito grande pelo Jango, né? E o Brizola. E aí eu peguei esse ano, inclusive, uma grande amizade com o filho do Jango, o João Vicente. E eu estou fazendo essa pergunta porque eu fico olhando por que 3 governos nossos não levantaram essa questão dessa bandeira das reformas de base. Será que elas não eram tão importantes? Ou será que elas eram muito importantes e até hoje ninguém levantou essas bandeiras? Então, por isso que eu queria que você, que entende do negócio, principalmente da reforma agrária, nos falasse sobre um pouco dessas reformas de base e da reforma agrária que estava incluída na reforma de base. Alguém mais? Mesa. Bom, gente, obrigada pelas perguntas. Pereira está afinado em economia do Brasil, né? Está afinadíssimo, a pergunta foi ótima. Tá vendo? Gente, vou passar primeiro para a Lucinéia, pode ser? 5 minutinhos, depois a Renata e aí a gente conclui. Vou marcar. Vou tentar pontuar alguns itens aqui para dar tempo nesses 5 minutos. Eu penso que a ideia do ser pessimista, né? Eu acho que a gente tem que ser realista na análise, porque quando você é realista na análise é melhor para projetar a ação, porque você se prepara. Quando a gente é otimista ao olhar para o ambiente, a gente pode errar na ação e daí a gente ser surpreendido. Então você precisa saber o tamanho de fato que é o monstro para você poder se organizar, se estruturar nesse enfrentamento. O Gramsci dizia que era ser pessimista na análise e otimista na razão. Esse realista não é para nos desanimar, é só para nos preparar melhor para o campo de batalha, né? Sun Tzu também falava isso. Acho que, trazendo o debate do diálogo com a classe, a gente passou muito tempo no Brasil dizendo que quando fizesse a revolução,
ia se resolver a questão ambiental, a questão de raça, a questão de gênero e todos os demais problemas. Que isso era só cortina de fumaça. Na realidade, a gente ouviu isso ainda agora com o próprio debate do bolsonarismo, de que as pautas dos valores, era assim chamada, era uma cortina de fumaça para as políticas sérias. Isso é falso, companheiros e companheiras. A pauta dos valores, que daí entra as questões de gênero, daí a questão da diversidade sexual, das mulheres, a questão de raça, ela estrutura as políticas conservadoras, ela é estruturante desse processo. Por isso que, se a gente pega a história, todos os momentos de crise, seja lá da década de 20, do século passado, depois na década de 60, esse debate volta à tona com tanta força e os direitos das mulheres, das LGBTs e etc. são questionados. Imagina que lá na década de 50, Beauvoir escreveu: toda vez que tem uma crise, os primeiros direitos a ser questionados serão os direitos das mulheres. Para a gente ver que isso não é cortina de fumaça. E penso que isso é central no debate que a gente tem nos nossos coletivos de trabalho. Porque ou a gente enfrenta como um todo, ou não dá para fazer o processo por parte, assim, do tipo, agora vamos resolver a questão do salário, depois vamos resolver a questão do emprego, depois vamos resolver a questão do capital, depois... Não dá para ser por parte, porque a vida acontece aqui e agora, e envolve tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que compreender essas inter-relações para poder conseguir avançar nelas, né? Em relação à questão de como fazer o debate, daí a parte educacional, existe uma intencionalidade. Se a gente olhar, no último período, desde o golpe contra a Dilma, há um atentado muito grande contra a educação, porque o controle da educação é o controle da forma de pensar do ser humano. Por que a militarização das escolas? Por que retirar, por exemplo, a pauta de gênero da escola? Por que ter um livro padronizado que vai ser o mesmo implementado de norte a sul do país, se as crianças vivem processos distintos, diferentes, em condição de bioma, em condição material da economia e etc. Porque isso homogeneiza pensamento. E pensamento homogeneizado não critica. E não é de interesse do capital que, quando eles fazem um discurso do capitalismo verde, a gente sabe do que ele está falando. Porque o discurso é bonito, a gente cai, né? E daí a gente pega a área que a Uber estava utilizando lá como sequestro de carbono, estava utilizando trabalho escravizado, né? Ou seja, é uma falácia. Ou a gente enfrenta o modelo que criou a crise, né? Tem até um debate se a gente está vivendo no período antropoceno ou capitalistoceno, porque antropoceno viria de humano, de ação humana, mas as alterações se deu principalmente no modo de produção capitalista, né? Então, não necessariamente é ação humana, é ação desse modo de produção. E a gente quer enfrentá-lo utilizando os mesmos processos. Assim. Por exemplo, a eólica no mar é ambientalmente insustentável, destrói os mangues, destrói a pesca artesanal, destrói o processo. Né? Se destrói o mangue, destrói a vida no mar. O mangue tem centralidade, né? Para a manutenção da biótica. Né? Então, assim, são interligadas. A gente tem que pensar o meio ambiente dentro dessas relações interligadas. E daí, fechando com a última pergunta aqui, já também agradecendo, eu acredito que se as reformas de base tivessem acontecido no Brasil, a gente teria uma alteração efetiva nas relações sociais de produção, né? E isso mudaria possivelmente as formas, porque a gente talvez teria vivenciado de fato uma democracia no Brasil. Se nós pensarmos a história do Brasil, a gente nunca vivenciou uma democracia efetiva. A gente foi de golpe em golpe, e o pouco tempo entre golpes foi insuficiente para falar que a população camponesa, que a população indígena, que a população de periferia, que os pretos das favelas viveu de fato democracia. Como um sistema que nunca chegou, ele também não é um sistema defendido, porque quem não vivenciou não vai defender. Então, se nós tivéssemos vivenciado as reformas de base, de fato, na década de 60, nós teríamos
relações sociais de produção diferenciada. Resolvida? Não, mas diferenciada. E isso poderia ajudar-nos nesse processo que temos vivido agora da crise estrutural do capital, que está aí no bojo dessa retirada de direito e que nos leva a esse debate tão rico, de fato, sobre como pensar o futuro do trabalho. Obrigado, gente. Espero ter contribuído. E estamos aí para fazer muitas lutas junto, como diz o samba, na luta que a gente se encontra. Ai, maravilhosa. Obrigada mesmo pela fala. Não, que isso, fica tranquilíssima. Foi ótima, fala maravilhosa. Renata, por favor. Então, gente, o debate foi bem legal. Vocês colocaram questões que eu acho que vocês não têm esperança que elas se esgotem aqui, né? Até porque né? É melhor ter, né, algumas esperanças assim. Cria unicórnio, mas não cria expectativa, né? De que isso tudo vai ser respondido, porque acho que, inclusive, a gente está numa escola, e isso é parte do nosso aprendizado, e isso vai aparecer muitas vezes. Eu queria aqui chamar a atenção para a pergunta que o comentário que o professor Marcos fez. Falou assim, de que capitalismo que a gente está falando, de qual é esse entendimento de mundo aí diante dessas questões. E enquanto você falava, eu me lembrava, quis chamar aqui para ajudar a gente agora, um teórico contemporâneo, o David Harvey, que tem uma interpretação interessante, que ajuda a gente a entender um pouco essa relação entre o circuito da reprodução ampliada do capital, ou seja, o capitalismo moderno, o capitalismo de carteira assinada, o capitalismo fabril, esse capitalismo que emergiu aí da Revolução Industrial, e esse capitalismo que existe hoje e que ele é selvagem e que ele não é civilizado, e que ele explora, expropria, estupra, mata e faz o que é necessário, não combinando muito com esse grau de civilização que o capitalismo gosta de se autoatribuir. E aí ele vai dizer o seguinte, fala, olha, na análise dele, quando o capitalismo não consegue extrair uma taxa de lucro relevante desse circuito moderno, desse circuito civilizado, ele apela, né? E é lógico que ele não escreveu isso, mas né, ele apela, né? Eu estou dizendo, aí ele usa uma outra perninha que funciona como uma pincinha, vai funcionar como uma pinça, porque elas não funcionam dissociadas. Ele vai fazer o recurso àqueles mecanismos que o Marx escreveu lá na acumulação primitiva do capital. Porque para o capitalismo existir, houve expropriação, a expropriação de terras, que deixaram as pessoas sem outra opção de sobreviver que não fosse vender a sua mão de obra, né? A expropriação de terras cria a classe trabalhadora. É um processo do capitalismo industrial dos países centrais, né? O clássico. Então ele vai dizer, olha, aquilo que é a acumulação primitiva do capital, ela se repõe o tempo todo. E quando uma perninha fica manca, essa perninha da reprodução ampliada, civilizada do capital, o capital não hesita em usar aqueles mecanismos que supostamente deveriam estar num momento histórico passado, que é o da acumulação primitiva. Esse mecanismo ele se repõe. Eu acho que é uma ideia interessante. Aqui no Brasil, quem tem trabalhado um pouco com isso, mas também não concorda muito com a análise do Harvey, mas parte dela para fazer uma síntese, é a Virginia Fontes. Mas eu não li a Virginia ainda, eu li inteira. Só li uns pedaços dela, porque ela faz uma crítica a isso, mas assim, não é que ela desconsidera, ela fala, olha, isso aqui tem muito sentido, mas ela acha que, enquanto movimento do capital, ela tem outras observações. E por que é importante falar disso? Porque os maiores levantes anticapitalistas e os maiores levantes que colocaram uma grita muito grande nesse século, na nossa quebrada latino-americana,
não vieram da classe trabalhadora do mecanismo da acumulação primitiva do capital. Veio do campo, veio das comunidades expropriadas. No próprio Brasil mesmo, uma das grandes mobilizações foi contra a transposição do Rio São Francisco. Durante o governo Lula 1 e 2, a maior mobilização de massas que o Brasil viveu naquele período foi contra a transposição do Rio São Francisco, que aí quem é que estava ali do outro lado? Ribeirinho, quilombola, as pessoas que que tinham, como o rio tem uso múltiplo, né? Então essas pessoas elas tinham uma outra visão daquele uso. E aí, fazendo uma conexão também com o que o Daniel falou, né? Fala assim, olha, como a classe trabalhadora parece que está numa retaguardinha. Aí que o MST tem mais dinamismo para fazer a sua relocalização, inclusive fez uma relocalização grande da sua intervenção na luta de classes recente agora no Brasil, coisa de 1 ano, 2 anos, não é? Fez aí uma relocalização, assim, tá com uma outra fala, tá com uma outra posição mesmo, mais crítica, e não está abrindo mão dessa postura mais crítica, mesmo diante da eleição de um governo que ajudou a eleger e tudo mais. E aí, Daniel, estava assim, estava falando com um colega sobre essa coisa da classe trabalhadora e a discussão sobre meio ambiente. E aí eu falava assim para ele, olha, a classe trabalhadora, daqueles que são atingidos, daqueles que são os explorados do capital, é o setor mais difícil de mover. Mais difícil de mover. Mas sem ele, a gente não vai fazer nada consequente. A gente não vai construir um futuro, uma alternativa de sociedade real e viável. Aí ele virou para mim e falou assim, eu falei exatamente isso na COP há 20 anos atrás. Aí eu falei, nossa, estamos juntos, né? Aí depois eu falei, peraí, há 20 anos atrás ele falava a mesma coisa e eu estou animadaça aqui de ter feito essa reflexão e estar compartilhando com ele. Então, quantas mais décadas a gente vai fazer? Eu acho que é isso. Eu acho que os tempos que a gente tem hoje, os tempos das conjunturas mais dinâmicas e da conjuntura de mais longa duração, não é uma conjuntura de revolução, não é uma conjuntura revolucionária, né? Mas é uma conjuntura que, se a gente abrir mão de colocar um outro modelo de sociedade, a gente não deixa nem o legado da possibilidade para as próximas. É duro isso, né? É duro. Então o que a gente faz? A gente fica em casa? Não, aí eu vou contar um outro caos. Vocês lembram, alguns de vocês conheceram o grande comunicador, teórico da comunicação pela classe trabalhadora, o Vito Gianotti? O Vito Gianotti faleceu, uma figura, um descendente de italiano que de 4 palavras que ele falava, 6 era palavrão. 6. De 4 que ele falasse, 6 era palavrão. Você lembra, Marquinho? A gente estava naquele samba, é sobre esse samba que eu vou contar um caos. A gente estava num samba no Bexiga, né? E aí ele tinha uma palestra na PUC no dia seguinte, né? E eu nem tratava da questão ambiental, mas ele falava assim, porra, eu vou lá amanhã falar para aqueles estudantes, eu vou falar o quê? Eu vou falar, está tudo uma merda, né? Está tudo ruim, né? Eu não sei o que eu vou falar sobre futuro, sobre socialismo, sobre comunismo, sobre revolução, sobre transformação do capitalismo, nananana. Aí ele estava indo embora, eu virei para ele e falei assim, ô Vito, eu não sei, né, mas assim, se eu sou estudante, estou lá ouvindo isso, no dia seguinte eu deixo o centro acadêmico e vou só para a festa, porque eu largo o centro acadêmico, eu largo a luta, eu falo assim, eu quero festa, né? Aí ele estava indo embora, ele voltou e falou assim, vou mudar tudo o que eu vou falar. Porque é isso mesmo. Assim, tá tudo igualzinho, tá mesmo. Mas tem que botar o tijolinho ali para subir o muro, né? Porque se não botar o tijolinho para subir o muro, aí é que passa tudo para um lado para o outro e tá tudo acabado mesmo. Então, acho que a gente está nisso. E aí, concluindo, que eu já passei mesmo, né? E aí, concluindo, tem um outro também, quero chamar um outro cara aqui para dialogar, que é muito na pergunta aí do mineiro, né? Do mineiro
Gerais, né? Olha, um outro cabra bem legal, chamado Florestan Fernandes, ele falava o seguinte, ele falava assim, aqui nesse país, reformas típicas do capitalismo precisam ser feitas via revolução. E por quê? Falava assim, porque ele gosta, porque ele é mais vermelho que os outros. Ele falava, não, porque aí eu queria também agregar assim, mais um item na sua listinha, latifúndio, patriarcado, racismo e a condição colonial, a condição imperialista. A gente nem ouve falar mais de luta anti-imperialista. Onde é que foi parar a luta anti-imperialista no movimento sindical? A gente fala assim, é conteúdo nacional. Desculpa aí, viu, mas conteúdo nacional é o que está sobrando para a gente da luta anti-imperialista. Né? Mas com uma burguesia que é associada menor do capitalismo central, essa mesma burguesia não cumpre o papel das burguesias dos países centrais. Ela não faz reforma agrária, ela não dá carteira assinada, porque ela não vive disso, ela não precisa criar um mercado consumidor, ela não precisa fechar o circuito da reprodução do capital nela mesma. Ela nem vive disso. Que se dane. Se a gente tiver um país que tem 30% de consumidor, para a nossa burguesia, se ela estiver ganhando dinheiro, está ótimo. Está ótimo. Por isso que a gente tem que ficar esperto com a renda mínima universal. Porque renda mínima universal pode ter pegadinha do malandro, glu-glu e aí. Tem que ter inclusão produtiva das pessoas. Porque se as pessoas elas estiverem só incluídas pela renda mínima, cortar o orçamento, como já é hoje, é ceifar vidas. E aí é ceifar na canetada, não tem nem chance de lutar. É claro que ela é aplicável, tem casos, né? Mas não como uma política geral e a política que a gente defende. Imagina, Mad Max é um paraíso perto do que pode virar se a gente não tiver inclusão produtiva, com sentido e consentida, né? Fazendo a modificação na natureza e vivendo do fruto do trabalho. É cilada, como diz o samba, não é amor, é cilada. Gente, só para finalizar, né? Vai ser super curto. A Lucinéia falou assim, que a gente precisa ser realista na análise, né? E otimista na ação, segundo Gramsci, não é isso? E aí, a gente pode remeter aqui para a Semana de Trabalho. Mulher e trabalho, quem sabe mais. Então, para ser realista, para ter uma análise mais real, saber mais. Saber mais é o saber, não somente acadêmico, né? É o saber que a gente faz aqui, através das reflexões, é o saber do dia a dia, né? É o saber com a nossa ancestralidade, né? Com quem veio antes da gente. E quem sabe mais, luta melhor. É ser otimista na ação, porque é o tijolinho sendo construído. Tá? Então, acho que esse slogan da Semana do Trabalho vai muito de encontro a essas duas falas. E não dá para a gente ser pessimista, mas a gente precisa ter essa realidade, e a realidade que venha com uma ação. E a ação faz parte do nosso dia a dia, como classe trabalhadora, como movimento social. E é isso, ficamos por aqui. Amanhã a gente continua. Amanhã tem o lançamento da Revista do Trabalho. E sexta-feira a gente tem também mais outra atividade. É isso.